O roteiro você já conhece. Você está com algum ente querido, com alguma pessoa, com algum amigo. Estou falando de adultos, tá bom? Estou falando de adultos. E você está tentando ajudar a pessoa num problema, só que quanto mais você ajuda, parece que pior fica. Entende? Quanto mais você tenta ajudar, parece que o problema aumenta, a pessoa não quer, vira aquele caos. E aí você, no instinto supernatural, está tentando amar essa pessoa, ajudar essa pessoa, se dedicar para essa pessoa não reconhece, briga com você, te culpa. Aí você está mais sofrendo pelo outro do que ele mesmo sofrendo pelo caso. Então, o que eu te digo hoje é pare de ajudar. E quando parar de ajudar? Porque essa é a questão. Quando não tem nenhum resultado objetivo, nós precisamos sim parar de ajudar. E como que a gente vai funcionar? Como é que vai funcionar essa dinâmica? É o que eu vou falar hoje aqui. Mas antes de qualquer coisa, você sabe que se tem alguém que te ajuda aqui, esse alguém sou eu. Então, por favor, siga o meu canal, ligue a sineta e, obviamente, se você gostar do conteúdo, compartilhe o conteúdo com quem você quiser, tá? Eu sou o J. Borgonhoni, eu sou fundador da Terapia do Bom Senso e eu quero levar, principalmente aqui no meu canal do YouTube, quero levar leveza, sinceridade para sua vida, clareza para os seus afetos, para o seu mundo interior e também, obviamente, muito bom senso. Fique comigo até o final desse vídeo, porque com certeza até o final você vai ter aprendido alguma coisa que eu acho que vai poder te ajudar, sim, se você está passando por esse drama, tá? Vamos lá então, gente. Problemas acontecem, não é mesmo? Acontece com a gente e acontece com os outros. E o que acontece é que quando acontece com os outros, quando os outros estão com problemas, principalmente pessoas próximas, tipo marido, ou um filho adulto, ou um familiar, qual que é o nosso instinto natural? É ir lá e ajudar essa pessoa. Né? Existem duas formas. Muitas vezes ou a pessoa diz, estou passando por dificuldade, coisa e tal, babá. Ou então você percebe, você está atento como uma pessoa que ama, né? Você está atento ao ser amado, e então você olha e fala, tá tudo bem, o que está acontecendo e assim por diante. Esta tendência costuma acontecer mais no universo feminino do que no masculino. As mulheres têm mais esse olhar, esse radar, né? Então é muito frequente, assim, quando eu estou conversando com pacientes, ou então eu vejo comentários de mulheres falando assim, eu percebi que ele estava mais distante, percebi que ele estava mais calado. Então, assim, o radar feminino às vezes funciona muito mais, principalmente em relacionamento amoroso e filhos, esse tipo de coisa, tá? E aí o que acontece é que o quê? Você começa a ajudar essa pessoa. Então, beleza, tem algum problema, você está passando por alguma coisa, e aí você vê que a pessoa ou ela fala para você que está passando por um problema, ou então você começa a perceber em que a pessoa não quer falar, mas ainda tem alguma coisa acontecendo, e daí fica aquele negócio assim de você tentando ajudar, a pessoa não querendo, e vira aquele caos. E então corre-se o risco de, até mesmo a gente conseguindo ajudar de alguma maneira, na sequência, né, isso não dar certo. E a gente entra naquilo que em medicina, né, no mundo da assistência, se chama iatrogenia. O que é iatrogenia? Quando o tratamento piora a situação. Né? Esses dias eu até estava lendo um livro chamado Terapia Ruim, porque os nossos filhos não crescem, ele não está aqui, está lá em cima, porque eu estava lendo lá em cima. E o que acontece? Lá ela fala muito sobre iatrogenia em terapia. Ou seja, quando a pessoa tem um problema, vai procurar terapeuta, fica pior. Você já sentiu isso? Isso acontece. Né? Como eu sempre brinco, não confie em psicólogo. Porque o racinha de gente, para não ter bom senso isso é normal. Né? É muito difícil. Mas a questão é o quê? Então chega um certo momento em que a gente tem que perceber que nós precisamos parar de ajudar. Precisamos parar de ajudar. E se você está ouvindo algum grito de criança, é porque a colônia de férias está comendo solto aqui em casa, aqui em cima. O meu escritório é aqui na garagem e a minha família está lá em cima. Então fica tranquilo, tá tudo sob controle. São só dois piás com muita energia dentro de uma casa brigando. Mas enfim, o que acontece é o quê? Chega um momento então que você começa a perceber que tudo que eu faço não funciona. Tudo que eu estou tentando não está dando certo. Quanto mais eu tento, parece que mais a pessoa se irrita. Quanto mais eu tento, clássicos casos, quanto mais eu tento cuidar da saúde dos meus pais, mais eles pioram. Quanto mais eu falo pro meu irmão para ele parar de beber, parece que mais ele bebe de raiva. Quanto mais eu falo pro meu marido que ele está bravo, que ele está irritado, mais irritado ele fica. Quanto mais eu falo pro meu filho que é adulto, que ele é desorganizado, parece que ele faz de birra. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Por quê? Porque é muito natural quem está passando por uma dificuldade ter uma resistência para quem está mostrando algum caminho de cura, algum caminho de melhora. Isso é muito natural. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é, quando você vai ajudar alguém,
Você tem que ter no seu imaginário, na sua consciência, que essa pessoa pode ter uma resistência. Senão a gente entra naquele clássico caso. Ah, ajuda é sempre bem-vinda. Nananina, não, minha senhora. Às vezes a ajuda não é bem-vinda, a pessoa não quer ser ajudada. Então o que acontece é, você vai ajudar, você já tem que ter uma ideia. Esta pessoa está passando por um problema, talvez ela não queira ajuda, eu estou ajudando por conta e risco, tá? É claro, né? Você vai erguer aí a mão, fala minha senhora, Jota, mas como que eu não vou ajudar meu marido? Não tem como, você vai ter que ajudar o seu marido, né? É até um dever na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte se separe, não é mesmo? Você vai ter esse instinto de ajuda e você também vai ver que você tem que ajudar, porque você também, vamos pensar bem, de uma forma bem prática, você pode ser prejudicada. Ah, o seu marido tá lá, né, com problema, tá ficando muito bravo, tá ficando muito grosso, coisa e tal. Se você deixar a corda solta, vai terminar, entende? Vai terminar esse relacionamento. E você não quer terminar, porque você quer ficar com essa pessoa. E mais, você percebe que, apesar desse problema, essa pessoa é muito boa, essa pessoa vale a pena. E você quer ajudar essa pessoa. Então, de certa maneira, o que vai acontecer? Você fica nessa tensão. Eu quero ajudar, a pessoa não está me dando muita margem de manobra. Então, a primeira coisa, se prepare para a resistência. Se prepare para a resistência. Porque também tem outra coisa. Você já passou por alguma dificuldade que você não conseguia resolver? Você já passou por alguma situação em que está passando por uma dificuldade e alguém vem te dar ajuda, sendo que você não pediu, e aí você se sente envergonhada, você se sente humilhada, você se sente afrontada, você se sente ofendida? Já passou por isso, minha senhora? Ou você, meu caro, já passou por alguma situação em que você gostaria de resolver sozinho, ou você estava passando por uma dificuldade que você não queria pedir ajuda e alguém percebe e vem te ajudar? Clássico caso, né? Clássico caso é o quê? Você vai com... O meu caso aconteceu isso. Eu vou com meus 2 filhos no mercado. Aí um começa a dar piti, o outro começa a gritar. O que eu espero? Que ninguém pare para me ajudar. É a última coisa que eu quero. Mas às vezes tem uma boa alma, né? Uma boa alma no lugar errado. Chega, oi, você quer uma ajuda? Ou vai fazer uma gracinha com o teu filho já está irritado, aí o filho grita com a pessoa, daí você fica com vergonha 3 vezes. Então todo mundo já passou por esse tipo de coisa. Todo mundo já passou pela situação de que não quer ajuda em uma dificuldade. É claro que de fora é difícil a gente medir isso, tá? Porque às vezes quem está passando por dificuldade tem um orgulho tão grande que ela precisava de ajuda, mas não sabe como pedir. Daí você chega para ajudar e às vezes a ajuda pode ser bem-vinda. Mas enfim, de qualquer maneira, a primeira coisa que a gente tem que pensar, quem está passando por dificuldade pode não querer naquele momento a sua ajuda. Pode também não querer o tipo de ajuda que você está oferecendo, ou então pode não querer ajuda sua. Aceitaria de outros, mas não sua. Que é o clássico caso, a mulher está passando por uma dificuldade. Né, sei lá, uma dificuldade emocional com a mãe. Aí o maridão vai lá e começa a falar da mãe da esposa, da sogra. Aí a mulher briga, ela fala assim da minha mãe, coisa e tal. Certo? 3 dias depois, essa mulher com essa dificuldade com a mãe vai conversar com uma amiga no café. Você que é marido já entendeu o que acontece, não é mesmo? Volta a mulher e fala, ai, minha amiga disse isso, aquilo outro. São todos os seus argumentos. A sua esposa vai lá e diz todos os argumentos que você disse. Mas por que ela escutou o bem-dido da amiga? E ela não escutou, porque você é o marido. Porque às vezes o seu papel naquele problema, o seu tipo de abordagem, o histórico que ela tem com você, não ajuda ela a te escutar. E vamos ser sinceros, a última pessoa que maridos ou esposas escutam, infelizmente, é o seu respectivo, né? É a última pessoa. Ah, não, você não fala assim da minha família. Sabe aquele clássico? Porque muitas vezes você está ali dentro do problema, você está ali dentro fazendo parte, a pessoa acha que você está enviesado, mas a amiga de fora não está enviesada, entende? Então às vezes acontece isso. Muitas vezes acontece de eu estar no consultório, a pessoa vem com um problema porque o marido pediu, ou porque a esposa pediu. Uns tempos atrás, acho que ano passado, eu atendi um cara, não, eu tô aqui porque minha esposa falou que eu tô trabalhando demais, coisa e tal, pá, o cara mandado pela esposa. Aí eu comecei a conversar com ele, todos os argumentos que eu usei eram os argumentos da esposa. E daí eu falei, você concorda? Ele falou, eu concordo. Mas eu não vou concordar para ela, não vou falar para ela que eu concordo. Eu falei, tudo bem. Mas então melhora. Finge que fui eu que disse essas coisas. Finge que eu... Finge que você teve um grande insight aqui na terapia e segue o baile. Não precisa concordar com ela se você não quiser. Então a gente tem que pensar isso. Quem está passando por dificuldade vai ter uma resistência. Pode não ter, mas possivelmente terá. Entende?
E entre não ter ou ter, é melhor você ir se preparando. Eu mesmo querendo ajudar, posso acabar tendo uma resistência, tá? Então, antes de chegar no pare de ajudar, a gente tem que pensar como você está se direcionando a ajudar essa pessoa. Segunda coisa, muitas vezes nós vamos ajudar as pessoas. Você está aí, a grande Madre Teresa de Calcutá, nossa, uma caridade, coisa e tal. Na verdade, você está ajudando as pessoas para deixar claro para o marido, para a esposa, para o filho adulto, para os teus pais, enfim, para a amiga, que na verdade você sempre esteve certa e é a pessoa que nunca quis aceitar. Então é um certo tipo, é um certo tipo de dinâmica em que você começa a ajudar só para usar todos aqueles argumentos que você já disse e a pessoa rebateu, só para você usar de outro jeito e fazer a pessoa assumir que você estava certa. Então você ajuda por orgulho seu. Você ajuda por orgulho seu. Tá? Esses dois tipos de ajuda, entende? Esses dois tipos de ajuda, a gente tem que ficar esperto, a gente tem que ficar atento. Porque se eu vou ajudar o outro, eu tenho que estar disponível a passar por essa resistência. E quando eu ajudo o outro, é claro que o outro vai acabar trazendo os argumentos internos para fora. Então, um exemplo, o alcoólatra, vai tentar ajudar o alcoólatra, né? Aí você chega para conversar com ele, fulano, seguinte, tem que parar de beber. Não vou parar de beber, porque a única coisa que eu tenho na minha vida é beber, porque todo mundo me abandonou. Essa pessoa vai começar a trazer os argumentos que vocês talvez não saberiam. E muitas vezes você não sabe nem como ajudar, mas você fica ali tentando, e às vezes a coisa não dá certo. E às vezes você percebe que você está muito mais cansado, você se desgastou horrores, tá? E não deu nenhum resultado, só estressou mais a relação, tá bom? Enfim, por isso que a gente sempre tem que ter em mente, terá uma resistência, não será fácil ajudar o outro e talvez eu tenha que parar de ajudar. E eu digo isso porque eu sou psicólogo. E eu digo, né, eu até brinco que terapia é a arte de convencer o paciente daquilo que ele diz que quer melhorar. Terapia tem isso. Eu tenho que convencer o meu paciente de algo que ele diz que quer melhorar. Ele chegou para mim querendo emagrecer, chegou para mim querendo ser mais calmo, chegou para mim querendo diminuir a ansiedade, chegou para mim querendo ser uma pessoa mais organizada. Às vezes, dá 2 sessões, estou eu tentando convencer o cara de ser mais organizado, a pessoa fala, não quero. Chega uma hora e fala, pera lá. Né? Eu não falo isso para meus pacientes, mas aqui eu posso falar para vocês, se meus pacientes estiverem ouvindo, beijo no coração. Às vezes dá vontade de parar a sessão e falar, não, pera lá, mas você está querendo ajuda, mas daí quando eu tento ajudar, você me impede? Entende? Então tem isso, inclusive em quem está me pagando. E vou ser sincero, não é tão barato assim não, o cara está me pagando e tem a resistência. Então, todo mundo tem resistência melhor. Todo mundo tem resistência melhor. Então a primeira coisa, como eu disse aqui, terceira coisa que eu já estou falando, né? Preste atenção, a primeira coisa que eu falei aqui, preste atenção se é a hora certa, se você... preste atenção nessa resistência do outro e não se assuste. Segunda coisa, preste atenção se você não está ajudando o outro por orgulho, tá? E a terceira coisa, né? Mesmo a pessoa querendo pode ser difícil. Mesmo a pessoa querendo pode ser difícil. Pode ser difícil. Vai ter uma resistência ali, tá? Mas enfim, digamos então que você está ajudando e a coisa não está indo para frente. Não está indo para frente. E você já está se desgastando demais. Quais são os indícios que você pode avaliar o teu caso aí para ver se você deve ou não parar de ajudar, tá? Primeira coisa é quando seus atos não surgem efeitos, tá? Então, uma pessoa precisa... você está lá com o maridão encostado, desempregado, e ele quer arranjar um emprego. Aí o que você faz? Deixa comigo, eu encontrei esse emprego, tem aqui essa vaga, eu estou vendo aqui, eu estou vendo esse tipo de coisa, babá. Qual a chance disso dar certo? Eu, na minha experiência como psicólogo, nula. 0 chances de dar certo. A mulher tentando ajudar o cara no problema que o cara tinha que se mexer. Aí o que acontece? Então a primeira coisa, quando que você deve prestar atenção e avaliar se já não está na hora de parar de ajudar? Quando? Quando os seus atos não surgem efeito. Quando você já arranjou a 3ª, a 4ª, a 5ª entrevista de emprego, a pessoa não foi. O filho adulto não foi. Entende? Quando a pessoa está lá, não conheço ninguém, né? Uma amiga, não conheço ninguém, estou muito triste, coisa e tal. Aí você fala, vamos sair em tal lugar, a pessoa não quer. Vamos em tal outra, a pessoa não quer. Eu a conheci, vai ter essa festa, a pessoa não quer. Vamos no cinema, a pessoa não quer. Então, o que você tem que olhar, se seus atos não surgem efeito algum,
e só gera estresse na relação, então talvez seja a hora de você prestar atenção e falar, acho que está na hora de eu parar de agir dessa maneira. Parar de agir dessa maneira. Eu já vou dizer como você tem que agir. Parar de agir dessa maneira, tá? Então pensa nisso. Segunda coisa, tá? Você percebe que você quer ajudar o outro mais do que o outro quer se ajudar. Esse é o clássico de estresse que acontece. Você quer que o outro seja feliz, mas o outro não está querendo ser feliz. Você está se preocupando mais pelo outro do que o outro em si, entende? Então, muitas vezes no relacionamento acontece isso, ou né, numa amizade, né, vamos dizer assim, a sua esposa vai lá e briga com as amigas, entende? Briguei com as minhas amigas, não aguento mais com as mulheres, coisa e tal. Aí você começa a falar, você conversou com as amigas? E a tua esposa, tipo, não, tá tudo bem, tipo, tá tudo bem. Tô chateada com ela, mas dane-se. Não, mas conversa com elas. Mas será que não sei das quantas? Mas é que eu não gosto. É que esse clima. Ou então vai lá a tua esposa e briga com a sua sogra. E daí você fica, você não tem que conversar com elas, não tem que... Você está mais preocupado com a relação delas do que elas. Às vezes isso acontece muito com um filho mais velho, assim. Né? Briguei com meus amigos, não quero mais fazer tal coisa, não quero mais fazer tal esporte, não quero mais fazer tal coisa. E o que acontece é o quê? Você acaba ficando mais tenso, não dorme de noite, né? Fica preocupado, fica tentando arranjar, e você está engajando na causa mais do que a própria pessoa. Isso acontece também, como eu disse aí, que também é experiência de consultório, isso acontece em consultório. Muitas vezes nós, psicólogos, estamos mais interessados em ajudar a vida da pessoa do que a pessoa. Às vezes a pessoa não quer. Eu já gravei um vídeo aqui no meu canal sobre ganho secundário, tá? Ou seja, é a hora que a pessoa está numa situação que é ruim, mas ela tem algum ganho. Um exemplo, o marido que não trabalha, você está mais preocupado com a falta de trabalho dele do que às vezes do cara, o próprio marido. Por quê? Porque ele está em casa, ele não precisa se esforçar, você está pagando todas as contas. E aí o que acontece? Quando você quer ajudar mais o outro do que ele mesmo, a gente entra naquela clássica dinâmica da mimar o outro. Você começa a mimar, do mimo. O outro começa a ficar confortável na sua falta, porque você está fazendo o esforço do outro. Você está fazendo o esforço que o outro deveria fazer. E você está se desgastando. E você está preocupado. Porque você está tensa, porque você é ansiosa. Meu marido é muito tranquilo. Ele já deveria estar se mexendo. Ele já... Às vezes o marido tem lá 20 anos de profissão, tá tendo uma crise na empresa, o cara tá de boa e você tá lá, meu bem, tá tendo uma crise. Não, eu sei que tá tendo uma crise. Se você for demitido, não, fica tranquilo, a gente arranja outro. O cara tem já experiência na área dele. É ele que tá trabalhando lá, mas você tá querendo ajudar mais do que o cara tá pedindo ajuda. Você tá mais engajado no problema do que o sujeito. Eu já passei por situações de atender pacientes que estavam querendo dar cabo da sua vida e eu ficar mais tenso pelo cara do que o cara. E depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, eu comecei a perceber assim, cara, eu tô mais preocupado com o cara do que ele. Ele não tá nem aí, ele não tá procurando ajuda, ele não tá fazendo nada. Então, muitas vezes, a gente engaja no problema do outro mais do que nós mesmos. Mais do que o outro mesmo, né? A gente engaja no problema, eu fico confundindo essa frase, mas a gente engaja no problema do outro mais do que ele mesmo. E aí fica você se desdobrando, fazendo 1000 coisas e o outro tá cagando pra você, entende? Esse tipo de problema é uma coisa que você tem que repensar. Se está na hora de você parar de ajudar. Porque essa tua ajuda não está sendo eficiente. Está sendo pior para você. E a terceira coisa, você tem que ver quando você tem que parar de ajudar, quando a pessoa fica te culpando. A pessoa fica te culpando. E aí é aquela dinâmica de relacionamento em que o outro, por mais adulto que seja, entra numa dinâmica infantil. Entra numa dinâmica infantil. Sabe quando o seu filho de 15 anos está no quarto e você vê que ele está muito triste, daí você resolve combinar com as mães dos outros colegas da sala para eles se encontrarem, e aí o teu filho não vai porque ele acha idiota, porque ele não quer ver ninguém e porque você não tinha o direito de fazer isso, e aí ele fica mais trancado no quarto, se ele estava comendo um pouco, ele já não quer mais olhar para tua cara e ele fica agressivo. Sabe esse tipo de coisa? Você está tentando ajudar e só piora? Né? Eu lembro uma vez que meu filho estava brincando de trenzinho, ele estava brincando de trenzinho ao contrário. Né? De costas, o trenzinho estava andando de costas. Eu fui explicar para ele para virar para frente. Para quê? Virou um berreiro, ficou bravo, jogou o trenzinho para as paredes, esse tipo de coisa. O Joaquim tinha acho que 2 anos por aí. Será que é colérico? Claro que é. Então o que aconteceu é que muitas vezes a gente vai ajudar e o culpado somos nós. Porque está enchendo o saco. Uma vez eu atendi um paciente,
Isso não foi atendimento, foi uma experiência antropológica. Eu fui atender um paciente, ele era um senhor mais velho, e a mulher marcou a sessão comigo, porque ele estava lá, né, pulando a cerca, e aí ele veio conversar comigo, enfim, né, eu não tinha nada para fazer ali, eu estava ali só para ouvir o que ele tinha para dizer, porque ele não está querendo ajuda, foi exatamente isso. Eu baixei mesmo, baixei a minha expectativa sobre ele, e daí o que aconteceu foi o quê? Ele contou uma história que ele estava dando em cima de uma mulher, e aí a mulher pegou o celular dele e começou a brigar com ele. Não, que é isso, né? Pô, você não pode fazer isso, bababá. E o argumento dele com a mulher foi assim: ô meu bem, se você não procurar, se você não fosse curiosa, nada tinha acontecido. Você nem ia ficar sabendo. Então, às vezes tem isso. A gente vai procurar, a gente vai se irritar e o outro não tá nem aí. E o outro culpa você. No caso desse, você está atrapalhando o nosso relacionamento porque você está mexendo no meu celular. Não é ele que está destruindo o relacionamento porque ele está traindo a esposa. Não, é você que está mexendo no celular e culpou a mulher. E falou que ela está ficando chata. Ela não está ficando chata, ela é só a mulher que está sendo traída. Enfim, o que acontece é que a gente tem que pensar se está valendo a pena quando a gente já tentou conversar 1, 2, 3, 4 vezes e a pessoa fala: para de encher meu saco, eu não quero falar sobre isso, você só faz atrapalhar, se eu tenho um problema nessa área você só piora. E a pessoa começa a brigar com você, e a pessoa tem crise, e a pessoa fica brava com você, entende? É o clássico caso quando você tem uma família que é uma alcoólatra, você vai lá e começa a esconder todas as bebidas, esconde a chave do carro, você começa a criar esse tipo de dificuldade pro cara, entende? Aí a pessoa começa a ficar irritada, diferente de dar limites, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas preste atenção nisso, quando a pessoa começa a te culpar. Por quê? Aquele movimento de resistência inicial pode virar um movimento de acusação. De acusação. Por quê? A pessoa está com uma dificuldade, às vezes ela até dá uma engajadinha, mas quando ela dá uma engajada no que você falou, não dá o resultado que ela esperava, aí ela culpa você. Não, foi você que fez isso. Foi você que quis que eu viesse aqui. Foi você que quis me ajudar. Se você não tivesse, eu estaria muito melhor. Ou eu já atendi em consultório, do cara vem mandado pela esposa, porque a esposa quer que o cara melhore, e o cara vem e depois ele acusa a mulher de, ó, perdi tempo, perdi dinheiro e você que vai pagar essa sessão aí, eu não quero nem saber, eu quero meu dinheiro de volta. E é você que vai pagar, ou seja, a situação que já estava ruim pode ficar pior. Então esse pare de ajudar é muito necessário nesse sentido, tá? Então pense nessas 3 questões, né? Ou seus atos não têm efeito, ou você se incomoda com o problema mais do que o outro está se incomodando, quem realmente está com problema, ou então ele fica te culpando e assim por diante, tá? E aí, então, como que eu vou ajudar? A primeira coisa para ajudar é você, né, ajudar de fato. A primeira coisa para você ajudar de fato é você conseguir perceber que você tem que gradativamente ajudando e sentindo o outro até onde o outro quer. É claro que em certas situações, como vício em drogas, em bebida, esse tipo de coisa, a gente muitas vezes tem o desejo, ou às vezes a gente até tem a necessidade de ter uma intervenção mais brusca, tá? Mas em problemas mais cotidianos, a gente tem que ir vendo até o outro estar querendo ajuda. Então, muitas vezes, antes de você querer ajudar, é bom você perguntar: você quer ajuda? Você está passando por alguma coisa? Ou eu estou vendo que você está passando por alguma coisa, você quer conversar? Ou você pode dizer: eu estou vendo que você está passando por alguma coisa, estou percebendo que você não quer conversar, mas eu preciso te dizer algumas coisas. Ou seja, em vez de chegar metendo o bedelho no problema do outro, você se posiciona como: eu estou vendo que tem um problema, eu gostaria de te ajudar, você quer ajuda. Se você não quer ajuda, eu preciso te dizer o que eu estou sentindo, eu preciso te dizer a consequência desse problema que você não me conta, ou a consequência desse problema que eu sei e você não quer ajuda. Você pode dialogar com a pessoa, entende? Então a primeira coisa é essa. Para que essa relação não fique tão tensa, né? Você não parece estar maternando seu marido, ou você, homem, não está paternando a sua esposa, esse tipo de coisa, chegar falando o que você acha que tem que fazer, chegar falando o que o outro acha que tem que fazer. Então, esse tipo de coisa. Você tem que olhar e falar: vocês querem ajuda? Eu estou percebendo que a coisa está andando. Entende? Tá indo muito mal. Um exemplo: problema financeiro dos pais. Muitas vezes você não consegue ajudar. Aí você fica lá, porque cara, eles são adultos, eles não querem ajuda. Aí você chega para ajudar, só vira quebra-pau, porque o teu pai olha pra tua cara e fala: você não sabe, você é uma criança, entende? Você não sabe de nada, vira aquela zona, entende? E muitas vezes é por quê? Porque você não chegou e falou assim: vocês estão com problema, vocês querem ajuda? E quando você for oferecer ajuda, primeiro você tem que saber qual que é o problema. Descobriu qual que é o problema? Quando você for oferecer ajuda, você tem que dar
é começo, meio e fim. Você tem que dar limites. Você tem que dar um limite. Ó, né, problema financeiro. Ó, eu te ajudo com isso. Eu não tenho dinheiro para te emprestar, ou eu não quero te emprestar dinheiro, mas eu te ajudo sentando com você, vendo as tuas contas, coisa e tal. Você quer? Não, assim eu não quero. Então, eu não consigo te ajudar. Entende? Ó, eu tô vendo que você tá com problema na bebida. Você quer que eu vá com você em algum grupo? Você quer conversar sobre isso? O que a gente, enquanto família, pode fazer? E o que a gente, enquanto casal, pode fazer? Você tem que propor essas coisas, entende? Para ver como o outro reage. E a gente sempre tem que lembrar, quando a gente oferece ajuda e às vezes até briga, e o outro mesmo tem uma resistência, ainda assim o outro está percebendo o que você percebeu, que é uma coisa muito importante em relacionamento. O outro tem que saber que você sabe. Então já é um certo tipo de ajuda. Você já está querendo ou não, você já está mostrando para ele, olha, o que você está tentando fingir não está dando certo. Mas então pense nisso. Não, beleza, eu te ajudo. Ó, eu quero te ajudar, eu vou ficar do teu lado 24 horas, mas você tem 2 meses. Eu vou te ajudar com dinheiro, mas eu só tenho R$2.000. Eu vou te ajudar tal coisa, eu te empresto tal grana, mas você tem que me devolver até tal aula, senão não tem mais como eu te ajudar. Beleza, eu vou te ajudar aí com questões financeiras, mas não... Entende? Ah, tá, você levou um pé na bunda, meu caro. Beleza, amigo, eu vou aí te ajudar, coisa e tal, mas você tem que falar uma coisa pra mim. Você vai ter que bloquear. Você tem que botar uma necessidade. Por quê? Porque o outro tem que engajar na sua ajuda. Porque não é ajudar contra a pessoa ou apesar da pessoa, é ajudar com a pessoa. Uma coisa que eu falo que é terapia, terapia é um serviço coparticipativo da melhora do paciente. Eu sou coparticipante da melhora do paciente. Eu não sou a pessoa que melhora o paciente e nem o paciente sozinho. Eu sou uma das ajudas. Eu sou um dos caras que participam dessa ajuda. E eu tenho a minha limitação. Então tem muito paciente, que eu tenho que chegar para o paciente, já aconteceu isso em consultório, eu falo, olha, eu não sei mais como te ajudar. Né? Não falei com essas frases, mas de alguma maneira eu falo, olha, a gente está indo na terapia, mas eu estou vendo que a terapia não está dando efeito. Acho que é melhor a gente encerrar a terapia. Porque, sei lá, faz 4 meses que a coisa não anda. Parece que você não quer se ajudar. Entende? Então a gente tem que ter isso. Vai ajudar, bota algum parâmetro. E faz com que o outro tenha um marco de compromisso. Então tá, você quer parar de fumar, mãe? Você quer parar de fumar, meu? Beleza, eu te ajudo. Então vamos fazer o quê? Em 15 dias, vamos fazer reduzir. Você tá fumando o quê? 2 carteiras por dia, né? Galera fumante voraz. Tá fumando 2 carteiras por dia, então vamos tentar fumar meia carteira até 2 semanas? Porque aí você vai medindo o quanto o outro está engajado na sua ajuda e o quanto você está sendo eficiente. E também na hora de sair, você também não vai ser acusado de ser aquela pessoa que, pô, me abandonou, quando eu mais precisar, falou que ia me ajudar e desistiu. Não. Eu falei que ia te ajudar e a gente fez um compromisso. A gente fez um compromisso. Então tem isso, saber isso. E quando o compromisso não der certo, a pessoa mostrar que não está conseguindo, às vezes o que a gente faz? Fala, não, tá bom, mais uma semana, coisa e tal. Mas tem que chegar no momento que tem que ter um término. E esse término da ajuda, do diálogo, coisa e tal, tem que ser uma hora que você chega e fala assim, olha, eu não quero mais fazer parte disso daí, eu não tenho mais como te ajudar, eu já tentei. Então assim, principalmente família. Ó pai, ó mãe, eu não quero mais saber desse problema aí. Vocês resolvam, eu já tentei ajudar, eu só estressei a relação, não deu certo, tudo que eu falei para vocês fazerem, vocês não fizeram, tudo bem, acontece, mas aí agora é a escolha de vocês. A gente tem que responsabilizar a pessoa. A gente tem que voltar para ela esse problema. A gente tem que falar para ela assim, olha, isso é seu, eu estou tentando te ajudar porque eu te amo. Mas se você não quer me ajuda, eu não tenho como fazer por você. Então é isso. Antes de ajudar, a gente tem que saber que vai ter resistência, que vai ter dificuldade. A gente tem que fazer um plano muito claro em que a pessoa tenha compromissos, algum tipo de compromisso, algum tipo de melhora, algum tipo de avaliação da pessoa estar se ajudando ou não, de acordo com o que você está sugerindo. E por último, a gente tem que ser claro na hora do término. Falar, olha, não está dando, ou com o marido. Ó, né, vamos dar um exemplo, o cara está com problema financeiro, a mulher tenta ajudar, daí o cara fica brigando com ela, porque ela não faz nada direito, porque está errado, porque não sabe fazer conta. Às vezes a mulher olha e fala assim, ó, meu bem, é o seguinte, tá? Eu tentei ajudar, tentei trazer umas tabelas, tentei fazer uns negócios aqui, não deu certo. Então vamos fazer o seguinte, você resolve esse problema, eu vou me retirar, entende? Mas daí você cuida desse problema, mas você também não me vem descontar em mim, falar que a culpa é minha. Eu tentei ajudar, não deu certo. Então o que eu te sugiro talvez é procurar uma ajuda, alguma coisa assim. Então vamos tratar o problema de fato como você pode ajudar de fora, tá? E aí as últimas 2 coisas que eu falo, né? Falei aqui
a reação de quando você está tentando ajudar e você deveria parar de ajudar. Falei aqui também como você deve se portar para ajudar e não sofrer tanto nessa ajuda e ter um começo, meio e fim dessa ajuda. Você também não se perder na ajuda. E a última coisa que eu quero dizer aqui é normalmente o sentimento que nós queremos do outro. E por que é tão difícil ajudar? E por que a gente tem que fazer isso? Porque normalmente a gente não quer que o outro melhore. A gente quer que o outro queira melhorar. É igual intimidade em relacionamento. Eu não quero que minha esposa tenha relação comigo. Eu quero que minha esposa queira ter relação comigo. É diferente isso. Eu não quero que o pessoal aqui de igreja. Eu não quero que minha nova namorada me acompanhe na igreja. Não, eu quero que ela queira ir para a igreja. Ou seja, o que a gente quer muitas vezes é que o outro queira. O querer que o outro queira é algo que é natural, é esperado, afinal das contas, porque a gente espera que o outro queira melhorar a vida dele, a gente espera que o outro, assim como a gente ama a pessoa, a gente também quer que a pessoa retribua nos amando e também se amando. Se eu amo minha esposa, eu quero também que ela se ame, eu não quero que ela se destrua, não é mesmo? Se eu amo meus pais, eu também quero que eles cuidem da vida financeira deles para eles não terem problemas, né? Então quem a gente ama, a gente não quer ter problema, entende? Mas muitas vezes o que acontece? O outro não quer isso. A gente quer que o outro queira, mas o outro não quer. Ou o outro não vê como um problema. Então, nesse sentido, a primeira coisa que a gente tem que pensar é querer que o outro queira. Pensa nisso, se não é exatamente isso que você desejaria de quem você está ajudando, tá? E a segunda coisa é o quê? Certas dores precisam latejar. Certas dores precisam latejar. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, se a pessoa não sofre na pele o orgulho, a teimosia, a preguiça, a vaidade, enfim. Se a pessoa não sofre na pele, dificilmente ela melhora. Principalmente em questões de maturidade. Eu gravei aqui recentemente um vídeo sobre maturidade no relacionamento. Então, muitas vezes acontece isso. Nós não queremos que o outro sofra, mas o sofrimento para o outro talvez seja necessário. Entende? Vou dar exemplo. Ano passado, eu já falei para vocês aqui, né, passamos por uns reveses aqui de saúde, né? Os dois pegaram Covid, os dois pegaram dengue, minha esposa pegou pneumonia bacteriana, meus filhos entraram em crise de asma, daí quando todo mundo sai disso, o meu do meio, né, que agora é do meio, que era o mais novo, né, porque a gente só tinha dois, caiu de um mezanino de 3,20 m, enfim, tá tudo bem, todo mundo sobreviveu, inclusive esse milagre aí do Piá, do Inácio. E o que acontece? Aí eu fiquei parado quase um mês, aí a grana ferrou tudo, coisa e tal. Então o que aconteceu foi o quê? Minha esposa tentou me ajudar e muitas vezes ela tentou me ajudar de maneiras que eu achava muito ruim, né? Um exemplo clássico, né? O cara que normalmente é o provedor, como é o meu caso, aí a mulher chega com toda boa vontade e fala, não, então eu vou trabalhar. Eu falei, vai trabalhar, não, entende? Não é essa a questão, não é essa ajuda que eu estou pedindo. Mas enfim, a gente foi encontrando um jeito de nos ajudarmos, entendeu? Nos ajudarmos. Mas o que eu percebi é que tinha certa coisa ali, tinha uma certa questão que era eu, entende? Claro, minha esposa pode trabalhar, não estou falando que não pode, mas naquela situação, por aquele motivo e as possibilidades que a gente tinha, seria contraproducente. Mas o que acontece é o quê? Tinha uma certa dor que estava me machucando, que não era nem tanto o problema financeiro em si, mas era ter que lidar com um certo tipo de fracasso numa certa época da vida que eu não estava acostumado. E eu vejo que lá atrás, no ano passado, foi muito bom que eu tenha encarado aquilo, eu tenha sentido essa dor, eu tenha aprendido a lidar com essa dor, entende? É como você entrar numa luta, entrar num boxe, entrar no Muay Thai, entrar num Karatê. Tem certas coisas que você tem que levar soco, você tem que apanhar para você ficar mais esperto. E muitas vezes o que acontece, a gente não deixa que a dor do outro lateje. A gente não deixa que o outro lide com a sua dor. Fala, minha senhora, pode falar. Jota, mas como é que eu sei esse nível, Jota? Minha senhora, eu não sei. Porque às vezes a pessoa está ali lidando com a dor e ela tem que passar por aquilo, mas a gente de fora está olhando e falando que não vai dar certo, não vai dar certo, vai dar pau, vai dar ruim, esse sujeito vai voltar a beber, esse sujeito vai voltar a entrar em crise, eu não quero que volte, a gente tenta. Mas o que a gente tem que pensar é o quê? Nem sempre sofrer é ruim. Nem sempre sofrer é ruim. E nem sempre deixar o outro sofrer é ruim. Entende? O exemplo, né? Exemplo a gente dá aqui, eu estou falando muito desse universo adulto, mas é o universo infantil.
Uma criança para aprender a andar, ela tem que ter um sofrimento para aprender a andar. Vai ter muitas quedas, mas é bom que ela tenha queda. Uma criança para aprender a comer com garfo vai derramar muita comida. Agora, se eu sou aquele pai obcecado por limpeza, eu vou começar a dar comida na boca do meu filho, eu vou fazer o quê? Incapacitar o meu filho. Então, às vezes, nessa coisa da ajuda, a gente corre o risco de incapacitar o outro. Incapacitar o outro de procurar emprego, incapacitar o outro de lidar com o problema que ele tem, incapacitar o outro de encarar o problema familiar e, enfim, quem sabe, por conta própria, buscar ajuda. A gente tem uma visão muito pessimista. Nós estamos numa era muito insegura, muito ansiosa, muito pessimista. Então qualquer problema que acontece, a gente se desdobra em mil para não ter problema pra gente. Ou para assim, não, por favor, não quero que dê pau. E às vezes é bom. Uma coisa que eu falo muito em consultório é assim, a gente brigou, coisa e tal. Foi bom essa briga? Foi boa essa briga? Será que não foi necessária? Será que não foi necessária? Aqui em casa eu percebo, eu e minha esposa, eu já falei isso para vocês várias vezes, eu sou sanguíneo, minha esposa é colérica. Às vezes o pau tora e às vezes é bom que isso aconteça. Porque nessas horas, nessa dor, a gente lidando como casal com as nossas dificuldades, é bom que lateje, entende? Pelo menos pra gente é bom, mas se você é um cara mais tranquilo, você não quer gritaria, mas às vezes é bom que você fale alguma coisa e a pessoa fale, não acredito nisso, eu não concordo com você, e você fala, mas eu acho que é isso que está acontecendo, e deixa latejar. É o que eu chamo plantando sementes. Você fala pra pessoa e vê se aquilo germina dentro dela. Acontece muito isso em relacionamento. Então, essa sanha de ajudar o outro, muitas vezes é por uma vaidade nossa, é por um orgulho, uma vaidade de querer mostrar que nós somos bons, um orgulho de querer jogar na cara da pessoa, porque ela finalmente ela está se dobrando, a vida provou para ela que você estava certa, você estava certo. Ou então é porque nós queremos que a pessoa faça algo, mas ela não quer. Ou então é porque a gente não quer que os outros sofram. A gente não quer. E a gente precisa aprender a lidar com a frustração do outro. Mas para falar sobre esse último ponto aqui, eu vou gravar um vídeo, acho que talvez essa semana, sobre o que é meu e o que é do outro. Nessa questão do relacionamento. Vou repetir um pouco desses argumentos, mas para a gente poder aprofundar mais. Mas enfim, quando eu falo tudo isso, né, pare de ajudar quem você ama. Quando eu falo sobre tudo isso, tá? O que você imagina? Como que é a sua experiência? Você já teve alguma experiência que alguém tentou te ajudar e foi pior do que ajudar? Ou você teve uma resistência, ou você tentou ajudar, teve uma resistência, ou teve alguém que você teve que lavar as mãos, tá? A última coisa que eu digo aqui, às vezes, depois de a gente tentar ajudar no máximo que a gente consegue, tem situações que eu sei que a gente não vai parar de ajudar, entende? Sabe, um pai que está se destruindo, um filho que está nas drogas, é impossível a gente parar de tentar ajudar. Entende? É impossível. Não vou mais ajudar. Mas a gente tem que saber esse limite, essa distância saudável. Entende? Às vezes o que vai acontecer é você informar o outro. Eu estou aqui. Quando você precisar de ajuda, você pode me procurar. Mas eu não vou mais te procurar. Mas quando você precisar de ajuda... Ou seja, você não fecha a porta. Porque às vezes a gente tem isso, né? A gente fecha a porta. Não, eu sei que tem situações que a gente vai continuar tentando. Mas você já passou por isso? Está passando por isso? Ou então passou pela você ser o problemático da história, você ser a pessoa com dificuldade e alguém tentou te ajudar e você não quis ajuda, e depois você percebeu, caiu a ficha, você quis ajuda, então você conseguiu ter essa ajuda. Como é que é para você? Faz sentido o que eu falei aqui? Enfim, comenta aqui para mim aqui embaixo, né? Vamos conversar e vamos pensar sobre essa questão de ajuda, tá? E se, né, agora os últimos 3 recados, e se você quiser alguma ajuda de fato específica de algum profissional, eu sou um profissional, então aqui embaixo tem um link, marca o horário comigo, né? Pode ser terapia ou pode ser atendimento pontual. O que é atendimento pontual? É um atendimento de 1h30, que a gente pode sentar e conversar sobre o seu problema, sobre essa questão, se é o que você está passando, tá bom? Então se quiser, marque aqui, é só clicar aqui embaixo e marcar. Aí outra coisa, aqui embaixo também tem 3 masterclass. O mapa da vida, que é sobre maturidade, pode te ajudar nesse ponto aqui. A gente vê os ritos de passagem, a maturidade e tudo mais. Os simbolismos das histórias da Disney, que eu analiso Bela e a Fera e o Pinóquio. Pinóquio fala muito sobre isso. E também como lidar com seus pais na vida adulta. Aqui então, meu cara, se você está com um problema em ajudar seus pais, ou a minha Masterclass, que é um curso, porque tem 6 aulas, como lidar com os pais na vida adulta, é perfeito para você, tá? Não deixe de conferir, você clica ali, vai para o site da Masterclass, vai te ajudar. E a última coisa que eu te digo é o quê? Faça chegar a palavra do bom senso aos corações que precisam, tá? Obviamente, compartilhe esse vídeo. Tem muita gente que está se afogando ou passando por dificuldade porque está tentando ajudar alguém que não quer ser ajudado. É como diz aquele ditado, você pode levar o cavalo até a beira da água, mas você não pode obrigá-lo a tomar a água. Então, às vezes a gente pode criar todo um ambiente, mas a pessoa tem que se comprometer. E às vezes você está sofrendo com isso.
Então talvez seja bom você compartilhar. Tá bom? É isso, meus caros. Fico por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.